Como que semeado entre montanhas e vales, Oleiros é um lugar de panorâmicas únicas, banhado por rios, ribeiras e albufeiras que proporcionam um misto de sons e cambiantes de cor que os sentidos agradecem. Composto por 10 freguesias, o concelho de Oleiros é perfeito para o lazer, o descanso e a comunhão do homem com a natureza. Aqui, a natureza foi generosa. Nos veios de água que percorrem o concelho, abundam formas de vida que sustentam o desenvolvimento de todo o ecossistema existente. Em Oleiros, podemos encontrar cenários de verdadeiros contos de fadas. Uma riqueza e uma paz que só é possível descrever abrindo o coração a esta dimensão da liberdade. Do ponto de vista geológico, esta região em que prevalece a pedra de xisto possui uma grande uniformidade e atesta uma história de milhões de anos. As robustas montanhas de quartzito sobressaem na paisagem mercê da dureza que apresentam. Mas onde fica exatamente Oleiros? Pertencente ao distrito de Castelo Branco, o município conta com 10 freguesias. Cada uma delas possui uma paleta de cores e um som próprio que nos desafiam a parar, de tão rendidos que ficamos ao namorar a sua beleza. Um dos cenários é a Fraga de Água d'Alta. E eis que rumamos ao coração da Beira Baixa. Orvalho é uma das 10 freguesias de Oleiros. Está inserida no Geoparque Naturtejo da Meseta Meridional, onde podemos encontrar uma queda de água que ronda os 25 metros de altura. A Fraga de Água d'Alta é um local mágico. Só neste recanto do nosso país existem 200 exemplares de azereiro, que está em vias de extinção. É no outono que o azereiro e o folhado atingem o seu esplendor, exibindo ramos carregados de uma folhagem luxuriante. E a luminosidade, embora tímida, dá um tom quente ao postal colorido. Este vale detém ainda outras relíquias da floresta laurisilva, graças à presença de um microclima específico. Se seguirmos o curso de água, encontramos a Lagoa das Londras. E eis que, de imediato, o nosso ouvido se rende a uma inusitada mescla de sons, vinda das pequenas quedas de água, do vento que agita a copa das árvores ou dos pássaros e insetos a comunicar entre si. No entanto, só as serras têm o poder avassalador de nos maravilhar profundamente com as suas silhuetas. A Serra do Moradal guarda um mistério com mais de 200 milhões de anos. A ligação a um supercontinente, uma Atlântida anterior à existência do homem, que teve aqui a sua origem. Foi o tempo da Pangeia, que o Oceano Atlântico dividiu, tendo daí resultado as gigantescas jangadas de pedra em que habitamos. Hoje é possível encontrar montanhas com a mesma tipologia aqui e nos Apalaches americanos. Percorrendo o maior trilho pedestre do mundo, é possível conhecer a história única da paisagem da Europa e da América do Norte. O Trilho Internacional dos Apalaches, que tem início nesta montanha do Moradal, liga hoje os dois continentes que o Oceano Atlântico um dia separou. Um dos locais que oferecem uma panorâmica única das serras que compõem o concelho é o Miradouro do Cabeço Mosqueiro.
A estrutura, que lembra um castelo com as suas ameias, foi requalificada para receber os turistas. A beleza da paisagem e a dimensão que atinge são de cortar a respiração. Entretanto, os mais atentos podem encontrar na pedra trabalhada fósseis de considerável valor científico, pedagógico e geoturístico. Neste caso, são icnofósseis, conhecidos como dédalos. Amálgama de tubos escavados correspondentes aos vestígios deixados pelos deslocamentos de certas espécies de vermes no fundo marinho, em que viveram há quase 500 milhões de anos. O Zézer delimita o concelho de Oleiros a norte, com a majestade assumida de ser o segundo maior rio exclusivamente português. A nossa viagem irá levar-nos a Álvaro e, pelo caminho, paramos na freguesia do Estreito. Totalmente construída com pedra de quartzito, retirada da Serra do Moradal, a Igreja Matriz, ou de São João Batista, apresenta na fachada principal uma obra do mestre Soares Branco. O grande baixo relevo mostra cenas do cotidiano dos naturais da terra, com as suas profissões e religiosidades. Aqui, como noutros pontos, as paisagens são verdadeiros quadros pintados a óleo, com a sublime vantagem de serem vivos. E o que vemos? Os meandros do Zézer. Não é possível ficar indiferente a este ex-libris. O rio surpreende pelo seu traçado sinuoso, quase feminino, de tão lascivas e graciosas que são as suas curvas. Os meandros do Zézer, um dos geossítios do Geoparque Naturtejo, classificado pela Unesco, fazem deste um dos mais belos e caprichosos vales fluviais de Portugal. A aldeia de Álvaro estende-se lânguida e serpenteante ao longo da encosta sobranceira ao rio Zézer. Ao avistá-la no alto, parece uma muralha que guarda a passagem do rio. Esta é uma das aldeias brancas da rede das aldeias de xisto. O casario evidencia que já foi muito nobre vila e sede de concelho, mas Álvaro também nos oferece um património histórico-cultural de exceção. É o caso da Igreja Matriz, da Igreja da Misericórdia ou da ponte romana por onde passa o caminho de Santiago, também padroeiro deste local. Do miradouro que fica na lateral da Igreja Matriz, podemos ver mais de perto o altivo Zézer e a ponte que o atravessa. No verão, a aldeia oferece infraestruturas como a praia fluvial, que é um deleite para os turistas. Este rio, de muita água e margens belas e grandiosas, desempenha um papel importante na oferta de lazer à população. A região envolvente reveste-se de interesse ecológico. A mata de Álvaro sempre teve um valor excepcional, nomeadamente como amostra caracterizadora de vegetação espontânea de natureza climática. Mas a caminho da Isna, terra onde se realizavam caçadas reais, são evidentes as monoculturas de pinheiro bravo. Oleiros é um concelho marcado por encantos vários, que moldaram ideais nobres como o do Padre António de Andrade.
Este explorador foi o primeiro europeu a visitar o Tibete. Corria o ano de 1624. O orgulho de Oleiros pela figura deste missionário da Companhia de Jesus é notório na estátua que está no centro da vila. Logo adiante está o novíssimo Jardim Municipal. A sua requalificação veio valorizar a zona envolvente dos passos do concelho. Na vila de Oleiros é obrigatório fazer uma visita à Igreja Matriz, classificada em virtude do seu interesse público. Foi edificada no século XVI, sofrendo várias remodelações posteriores. A fachada sóbria de estilo manuelino não evidencia a magnificência do seu interior, marcado pelo estilo barroco. Estas andanças abrem-nos o apetite e o estômago não resiste a saber o que terá a região para oferecer ao paladar. Os sabores do Pinhal incluem vários pratos típicos em que podemos destacar o histórico cabrito estonado, exclusivo de Oleiros. É um autêntico ritual a preparação desta iguaria única. A dança de acender o fogo, o jogo de paciência à espera que esteja no ponto, as técnicas e conhecimentos passados de geração em geração fazem deste um prato complexo, rico de sabores marcados pela tradição. Outra iguaria é o maranho. Oleiros ainda hoje se orgulha de apresentar o maranho mais tradicional e genuíno da gastronomia portuguesa. E uma refeição assim pede a companhia de um bom vinho. Ora, existe na região uma casta única que prospera ao longo das margens da ribeira e de que resulta este vinho exclusivo de Oleiros, o Calum. Um vinho branco, suave, com baixo teor alcoólico. Verdadeiro tesouro antropológico que atravessou séculos para chegar aos nossos dias inalterado. Mas o ritual só fica completo com uma boa sobremesa. Por que não uma tigelada? E, como não podia deixar de ser, um copinho de medronho. A abundância de medronheiros na região é tal que a produção de aguardente de medronho faz obrigatoriamente parte de um cardápio que se preze. No roteiro das belezas e tradições de Portugal, esta é uma viagem intensa, marcada pela riqueza paisagística e gastronómica. O concelho de Oleiros está à sua espera e possui variados argumentos e infraestruturas capazes de satisfazer os públicos mais exigentes, como as praias fluviais ou as diversas unidades de alojamento existentes pelo território. Imagine um lugar onde a intervenção humana está em comunhão perfeita com o toque sublime da natureza. Um lugar emoldurado pela água que desliza por vales e montanhas. Um lugar que nos transporta à essência dos sons e dos cheiros e deslumbra os nossos sentidos. É isso. Há locais únicos, onde tudo parece conspirar a nosso favor. Se antes almejava encontrar um lugar assim, agora já sabe onde fica.